Olá, olá! Estamos aqui novamente. Boa noite para você que está aí no Japão. Bom dia para você que está no Brasil. E hoje é um dia de comemoração, é o Dia do Trabalhador. Eu quero saber quem que está de folga por aí. Se tiver alguém por aí, manda um joinha para saber que você está aí assistindo, para a gente falar de um tema muito bacana. Eu sou Vanderleia Gonçalves, estou falando aqui de Cascavel, Paraná, Brasil. Aí com vocês do Japão. Eu quero saber se tem alguém por aí e se alguém já ouviu falar sobre Eneagrama. Eneagrama é um conhecimento milenar, um conhecimento que existe há mais de 2000 anos. Então, assim, conta-se aí na história que há mais de 2, há mais de 3, há mais de 4 anos, algumas pessoas aí revelam e dizem que o Eneagrama ele já existe há mais de 4.000 anos, né? Mas há mais de 2.000 anos é certeza que o Eneagrama existe. E o que é essa ferramenta Eneagrama? Eu quero saber quem é que está por aí. O Marcos chegou. Oiê! Você está no Japão. Seja bem-vindo, Marcos. Que bom que você está por aí prestigiando, participando para conhecer um pouco mais dessa ciência milenar, o Eneagrama. Nós estamos aqui no Portal Mi, mais uma vez com uma live especial, oferecida aí pelo Portal Mi. Agradecimento ao Júnior de Oliveira por poder estar aqui novamente compartilhando conhecimentos com você. E a partir dessa live, nós passamos a entrar nesse conhecimento de autotransformação, de autoconhecimento, uma ferramenta tão importante para as nossas vidas, que traz luz para o nosso caminho e compreensão dos nossos comportamentos, dos comportamentos das pessoas, das diferentes formas de sentir, pensar e agir de cada ser humano. E estou extremamente feliz por poder estar aqui compartilhando com você. Mas eu quero saber se tem mais alguém por aí, né? Para a gente estar aqui interagindo e falando sobre essa importante ferramenta do Eneagrama. O Marcos está dizendo que está no... O Marcos, Japão, estou no Brasil, amiga. Bom dia, Marcos. Então você está no Brasil. E conta aí para mim, você está aproveitando o nosso feriadão aí do Dia do Trabalhador? Então, assim, parabéns para todos nós trabalhadores, né? Hoje é um dia importante, um dia conquistado aí por nós, né? E é um dia, sim, de comemorar, mesmo que você esteja trabalhando, então todos os dias, na verdade, é o Dia do Trabalhador. Então, parabéns para todos nós no Dia do Trabalhador. Aline chegou, ela está no Japão. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, Aline e Marcos, e quem mais está por aí, sejam bem-vindos, né, para participar dessa live, para falar sobre Eneagrama. E o que significa Eneagrama? Então, Eneagrama significa Eneia. Eneia significa 9, né? Uma palavra provavelmente de origem grega, que significa 9. 9 grupos de seres humanos, 9 grupos de personalidades, 9 perfis, e nós estamos em um desses pontos. Em um desses pontos dentro do Eneagrama, nós vamos nos localizar. Então, é uma ciência milenar. Então, esse mapa, Eneia significa 9, e grama é o mapa, né? É a figura do Eneagrama. E essa ciência, ela não foi descoberta para a humanidade. Ela foi revelada. Então, há mais de 2.000 anos, lá nas escavações do Egito, foi encontrado
esse mapa, né, esse desenho desse mapa nas pedras, nas escavações do Egito. E foi aí no início do século XX, que Gurdjieff passou a estudar. Ele foi lá para o Oriente para estudar esta ferramenta no início do século XX. Quem mais está por aí? Está acompanhando também, o Marcos está acompanhando, a Aline. Então sejam bem-vindos aí para a gente conhecer essa importante ferramenta do Eneagrama, que tem transformado vidas, tem transformado relacionamentos por meio do autoconhecimento, por meio dessa autotransformação. Então, no início do século, boa noite, Simone, seja bem-vinda. Então, no início do século XX, Gurdjieff passou a estudar, foi para o Oriente e passou a estudar o Eneagrama. E voltou para a Europa e abriu a escola de Quarto Caminho. Mas foi no século 70 que Oscar de Chasso ele resgatou, né, o Eneagrama e passou a estudar para compreender mais os seus pacientes. E descobriu que esse mesmo mapa era possível compreender o funcionamento humano, as personalidades humanas. Então, ele passou a usar com os seus pacientes na psicopatologia com seus pacientes e descobriu muitas coisas a respeito desse mapa e do movimento humano. E como que é esse mapa? Esse mapa é um círculo. Dentro desse círculo nós temos um círculo que é uno, né, que significa o centro, que todos os pontos estão interligados. Existe o triângulo equilátero no centro dele e nós temos a hésada, que tem 6 pontas. Então, essas pontas interligadas, né, faz parte do centro, então nós somos parte de um todo. E o que se descobriu? O que o Eneagrama traz para nós? Ele traz 9 pontos de fixação, 9 pontos de fixação mental e 9 paixões, 9 vícios emocionais, que são emoção em excesso. Então, assim, quando nós nascemos, né, seres puros, nós somos separados consciência da nossa essência. E o que é isso, Vanderleia? A separação da consciência da essência. Então, a consciência, ela passa a buscar a essência e nós formamos a nossa personalidade, que é a máscara de persona, né? Essa blindagem que a gente cria, né? Após o nosso nascimento. Então, nós nos distanciamos da nossa essência. A ferramenta do Eneagrama vai fazer com que a gente volte para a nossa essência. É claro, num caminho de desejo, num caminho de evolução, em um caminho de autotransformação que eu preciso desejar, que eu preciso querer para que eu me torne um ser humano pleno. Eu quero saber quem é que está por aí, manda um joinha para mim. Eu vi que a Rosângela entrou, seja bem-vinda, Rosângela. Quem está chegando por aí, nós estamos falando sobre Eneagrama, uma ferramenta milenar, uma ciência que tem transformado a vida das pessoas e o relacionamento, que traz a compreensão da forma de sentir, de pensar e de agir de cada ser humano. Então, nós estamos em um ponto desse mapa, nós estamos em um ponto que estamos interligados, né? Então, todos nós, seres humanos, estamos interligados em um único centro, fazemos parte de um todo. E agora nós vamos compreender um pouco, por meio desse mapa, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Então, uma vida inteira, o Marcelo chegou,
Olha que bacana, mas a nossa essência verdadeira é espiritual, perfeito. Exatamente, a nossa essência ela é espiritual e ao longo da vida, né, nós vamos criando essa casca de personalidade, nós vamos nos distanciando da nossa essência e essa busca que nós vamos fazendo ao longo da vida, Marcelo. E essa ferramenta nos ajuda a nos conectar, a voltar para a nossa essência. E como que é isso? Nós vamos criando um ponto de fixação. Então, tem alguns autores, né, alguns colegas que estudam, são muito estudiosos do Enneagrama há muitos anos, aí, grandes mestres, e alguns dizem que nós viemos com uma missão. E eu acredito muito que nós viemos para voltar, para evoluir. E também o Enneagrama ele é espiritual, psicológico e filosófico. Então, em algum momento da nossa infância, desde o ventre materno até os 7 anos de idade, ocorreu um fato, uma situação, um entendimento de ferida, de dor, que nós ficamos em um ponto de fixação. Foi nesse momento que se separou a essência da consciência, e a consciência está a todo tempo em busca da essência. E quando a gente descobre essa ferida, né, que aqui por essa ferramenta, essa sabedoria milenar nos traz, é que você e eu, em algum momento, quando a gente absorveu, que a gente teve um entendimento dessa dor, nós ficamos em um ponto de fixação. Imagina só você, uma casa redonda de 9 janelas. E em cada janela tem uma paisagem, uma forma de ver o mundo, uma forma de realidade. Então eu fico muitos anos sem visitar, imagina que são 9 quartos. Eu fico uma vida inteira, eu fico muitos anos olhando pela mesma imagem, sem visitar as outras janelas, as outras formas de ver. E eu fico em um ponto de fixação. Então, são 9 pontos de fixação, onde 9 grupos de seres humanos vão estar em uma janela, olhando a mesma paisagem. Então, o que são esses pontos de fixação? São criados pelos nossos estados psicológicos. Então, é pelo nosso mental. E os 9 pontos de paixões, que são essa dor, essa ferida que eu adquiri lá na minha infância, né? Em algum momento que eu entendi como dor. E cria-se um vício emocional, que são as paixões. Então, nós temos 9 pontos de fixação e 9 paixões, 9 vício emocional, ponto de fixação do mental e o vício emocional, as paixões pelo emocional. Então, a questão da minha emoção em excesso dentro do grupo, dessa ferida que eu tive entendimento como dor, criam-se estados psicológicos e eu passo a olhar por uma janela no meu ponto de fixação. Um ponto de fixação é quando você sente muita raiva. Essa é uma emoção. Então, existem milhões de seres humanos, um grupo de seres humanos, que tem como uma emoção, que está dentre essas 9 paixões, que você vai estar ali repetitivamente com mecanismos repetitivos dessa emoção raiva e você desconhece ela. Então, digamos que o teu pai, a tua mãe, um professor, um amigo, em algum momento da tua infância, tá? Desde o ventre materno até os 7 anos de idade, ocorreu uma situação, né, ao qual alguém desejava muito que você fosse uma pessoa muito comprometida, queria o teu bem, né? E de repente, naquele momento de exigir
que você fizesse as coisas bem feitas, para você ser uma pessoa ética, para você ser uma pessoa responsável, te passou um fluxo de raiva na hora de um ensinamento, na hora de uma cobrança. Sabe aquela criancinha que você pede para ela organizar várias vezes a mesma coisa e ela ainda não fez como você quis, porque você quer ensinar que ela faça as coisas bem feitas, e de repente você, com a sua criança aqui interna ferida, passa um fluxo de raiva na hora da exigência, né, da realização de algo que essa criança faça bem feito. Aquele safanão que você dá quando você pega ela pelo braço e você passa aquele fluxo de raiva. Então, o entendimento dessa criança, da nossa criança, da sua criança interior, foi que para você fazer as coisas bem feitas, você precisa desse fluxo de raiva dentro de você. Então, o ponto, a questão da sua paixão, do vício emocional dentro de um grupo pode ser a raiva pela absorção desse momento que você entendeu isso como ferida. E isso vai fazer com que você olhe por aquela janela que a gente comentou nessa casa redonda de 9 janelas. O seu ponto de fixação é a organização. Então, você vai passar durante assim, com aquele mecanismo de mecanismos repetitivos de dor por conta da falta de organização das pessoas, por falta de comprometimento das pessoas, sabe? Então você fica só por aquela janela e você acredita que o mundo inteiro, que todas as pessoas conseguem olhar pela mesma janela que você. Então, essa ferramenta, essa ciência, vai fazer com que você descubra em que ponto você está. E você passa a visitar as outras janelas, você passa a ver pela lente dos outros. Eu quero saber aí de você, se em algum momento você já trocou, você que usa óculos, você já trocou o óculos com alguém. Faz essa experiência quando você estiver próxima de um colega seu ou de pessoas que usam óculos de grau. Então você pede para trocar, para observar se você consegue olhar pela lente do outro. É exatamente assim na nossa vida. Cada um de nós está olhando para uma janela. Assim, a exemplo de um dos grupos do 9 que eu acabei de exemplificar aqui, que é a questão da absorção da raiva por um motivo ou outro, em algum momento criou-se como ferida, não teve nenhum culpado, não teve alguém que fez intencional para você se sentir dessa forma. Você se sentiu, eu me senti ferida nesse momento e a partir desse momento eu começo a criar cascas de blindagem para me proteger. E dentro de mim tem essa emoção, essa paixão que é muito forte, a raiva. E eu posso sentir raiva, você também sente muita raiva, mas a raiva dessa pessoa, ela dói, e ela dói por um motivo. Criam-se estados psicológicos por conta dessa raiva, que essa janela que ela se encontra é a janela da organização. Então, a exemplo dos outros 9 grupos, nós temos a emoção orgulho, que vão causar, né, comportamentos e mecanismos repetitivos que vai nos doer também. O grupo 2, orgulho, grupo 3, vaidade, é outra emoção em excesso, grupo 4, inveja, grupo 5, avareza, grupo 6, medo, grupo 7, gula, grupo 8, luxúria e grupo 9, indolência. Mas nós vamos estar estudando e compreendendo todo esse movimento do Eneagrama e esses caminhos de crescimento para que eu saia dessa dor, para que eu tenha autoconhecimento e para que eu compreenda, né, o que ocorre na minha vida, porque muitas vezes eu pergunto o que falta, né? Boa noite, Júnior de Oliveira. O Júnior acabou de entrar aí. Seja bem-vindo, Júnior. E obrigada pela oportunidade, por estar aqui falando com essas pessoas lindas aí do Japão.
E hoje é o Dia do Trabalhador, né? Eu quero saber se tem alguém aí que está descansando hoje, participando dessa live e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no portal MIE. E para você que está chegando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre Eneagrama. Eneagrama é uma ferramenta milenar de autoconhecimento e de conhecimento das personalidades humanas, conhecimento das pessoas, que vai fazer com que a gente compreenda porque cada ser humano pensa, sente e age de formas diferentes. Nós já sabemos, por meio da experiência, que as pessoas são diferentes, sim. E o que eu estou trazendo para vocês hoje é uma ciência milenar transformadora que ajuda a você a compreender esse turbilhão de emoções, a compreender por que o outro é diferente. Porque em muitos momentos da minha vida eu entrei em conflito com as outras pessoas, que eu quis mostrar a minha verdade. Eu não sabia que existiam 9 pontos de fixação e que cada ser humano estava olhando por uma janela e eu queria provar a minha verdade. Então, muitas vezes nós exigimos coisas das pessoas que elas não podem nos oferecer. Sabemos disso também. Só que muitas vezes pensamos que as pessoas não fazem, não atendem às nossas expectativas porque elas não querem, porque elas estão nos ignorando, porque elas não gostam da gente. E na verdade é que ela não consegue ver pela nossa lente. E nós precisamos fazer o caminho de crescimento, de evolução, de volta para a nossa essência, para que a gente se conheça e potencialize, né? Porque nós nascemos e nós temos muitas virtudes, mas nós temos as nossas sombras que são criadas por essa blindagem, por essas cascas, por essas máscaras de persona. E hoje nós temos a oportunidade de olhar e de saber o que é que está atrapalhando a nossa vida. É assim, ó, quando nós estamos sentindo uma dor, algo que está nos incomodando, ou quando você tem uma pedra no sapato, quando você vê que você está caminhando e alguma coisa no seu calçado está atrapalhando, você vai lá, tira o calçado, vê o que é, você arruma, você troca o calçado, né, ou tira o teu sapato apertado e se sente melhor. Quando você tem uma dor física, você vai ao médico e o médico vai diagnosticar as possíveis causas daquela dor. Então, ele pode te receitar um remédio, né? De repente, você precisa fazer uma cirurgia, né? De algo que da tua saúde ali que não está bem e você precisa resolver. Então, você sabe que você tem que passar por aquele caminho de ir lá e fazer aquela cirurgia para você se sentir melhor. Mas quando eu faço pergunta, né? Por que ainda eu não atingi o que eu desejo? Por que eu magoo pessoas no meu relacionamento? O que eu tenho de errado, né? A impressão que eu tenho é que todas as pessoas estão contra mim porque elas não conseguem ver o que eu vejo. Isso causa uma dor e eu não tenho respostas para isso, né? Isso acaba limitando, né, muitas realizações na minha vida. Acaba limitando os meus relacionamentos com meu cônjuge, com os meus filhos, acabo exigindo dos meus filhos coisas que trazem desconforto para eles, como alguns comportamentos, ou como aquele curso que eu quero que o meu filho faça, né? É uma expectativa de algo que eu queria fazer para mim, então eu quero que o meu filho realize. E a criança se manifesta muitas vezes dizendo que ela não quer, que ela não gosta, né? Você gosta e teu filho não gosta, você exige coisas da tua esposa, do teu esposo. Nós estamos falando só no momento agora de núcleo familiar, que é o mais importante, o relacionamento familiar na nossa vida.
Então essa ferramenta vai descobrir que ponto, que janela que você está, né? E esse ponto que você está de fixação é que faz com que você tenha características predominantes para desenvolver algo na vida, para ver a vida de uma forma, e você faz aquilo com maestria, muito bem, mas de repente a outra pessoa não está olhando por esse mesmo ponto de fixação e não é o objetivo de vida dela, aquilo não traz felicidade para ela. E quando você conhece uma ferramenta, uma ciência que explica isso para você de forma vivencial, você se transforma, você encontra paz e você conhece as outras pessoas, a dor delas, as sombras delas, as expectativas dela, a forma que ela vê o mundo, e você passa a ter mais compreensão, mais compaixão, porque você descobre o quão é difícil para você voltar para a sua essência, para você fazer esse caminho de evolução, olhando para as suas sombras, neutralizando elas e potencializando as suas virtudes. Ocorre é que nós viemos com virtudes e nós viemos com essa emoção em excesso, por conta dessa emoção em excesso que faz com que seja um exagero e acaba nos fazendo mal. Então, olhar para isso vai te trazer o diagnóstico, vai te trazer um despertador e você vai conseguir lidar com essas situações melhor e vai te trazer muitas respostas. Eu quero saber de você que está aí assistindo. Você já aprendeu algumas técnicas que te ensinaram em cursos, em palestras, em vídeos que você assistiu e você tentou praticar e não conseguiu algumas delas? Assim, olha, eu sei que isso funciona, eu sei que eu preciso pensar positivo. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo eu sou muito impulsiva e quando eu vejo eu vou para a agressividade. Eu falo coisas que eu não quero, eu magoo pessoas, eu não consigo pedir perdão. E nós aprendemos que, né, algumas técnicas que amenizam isso, né? Se eu tiver um pouco mais de paciência, se eu esperar um pouco para falar, se eu esperar um pouco, né, para ter as atitudes, eu não vou cometer esse erro e eu não tenho do que me arrepender depois, né? Pessoas que têm limitações de falar não, quando ela vê, ela falou sim, depois ela se arrepende, poxa, por que eu não pensei melhor? Né? Agora eu vejo que eu não posso cumprir isso, ou que eu estou tomando muito tempo da minha vida. Eu não sei o que é para você, mas eu quero dizer que essa ferramenta, essa sabedoria vai te trazer essa luz, vai te trazer o diagnóstico dentro do teu grupo, tá? Dentro do teu ponto de fixação, dentro dessa emoção em excesso, você vai ter muitas descobertas. E eu quero convidar você para mergulhar nesse conhecimento tão transformador, que tem transformado a vida das pessoas, porque Enneagrama é olhar para si mesmo. É você deixar de julgar, deixar de olhar para os outros e olhar para si. E a impressão que dá quando eu tenho essa compreensão e quando eu tenho o autoconhecimento é que a humanidade toda mudou. Mas quem mudou, na verdade, fui eu. Então, para você que está aqui, eu te convido para mergulhar no Enneagrama, essa ciência tão importante. No dia 15, eu vou estar aqui novamente no Portal Mie, fazendo uma outra live, dando sequência, falando um pouco mais sobre as personalidades, como é esse caminho de crescimento. E eu gostaria de ter você aqui, né, para a gente mergulhar no Enneagrama. E para você que está aí, né, eu te desejo aí um feliz dia do trabalhador, né, e trabalhar é todos os dias. Para você que está trabalhando, realmente é isso que nos faz impulsionar em busca dos nossos sonhos. E quando a gente trabalha com prazer, é melhor ainda, né? Olhar para o nosso trabalho e saber que é um caminho de construção para a gente atingir aquilo que a gente deseja na nossa vida. Eu quero desejar para você aí, então, um ótimo dia e dizer para você que é uma imensa alegria estar sempre aqui com você. E te convido
tá? Para estar aqui no dia 15, para a gente continuar falando sobre Eneagrama. Um super beijo!